Irmãos, graças a Deus, vamos falar a nossa lição de hoje, lição de número 2. E o nosso tema é a salvação na Páscoa judaica. Nós vamos ver, meus irmãos, que na Páscoa, no caso comemorada por judeus, foi a libertação do povo do Egito. E o nosso textuário que está em Êxodo, capítulo 6, versículo 6, diz assim: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatareis com braço estendido e com juízos grandes. Então, uma promessa de Deus falando para os judeus, ou neste momento para os hebreus, que iriam libertá-los do jugo do Egito. E a nossa verdade prática: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano de vida maior, libertar e salvar a humanidade. Então nós vemos que Deus tinha um propósito maior de libertar a humanidade e trazer para nós a consciência acerca da libertação e da salvação, que se consumou quando Jesus Cristo, nosso Salvador, veio ao mundo. Nossa leitura bíblica em classe, que está em Êxodo 12, do 21 ao 24, e o versículo 29, diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de ísopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai-vos isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Irmãos, nós sabemos que não foi apenas os hebreus que saíram do Egito. Alguns dizem até que foi outros povos que estavam ali que saíram do Egito. Nós vemos, irmãos, que aqui a libertação, claro, não foi só para os hebreus, já que Deus também tinha um plano de salvar outras nações. Nós vemos que neste momento aqui não foram só eles, outros povos também, estudiosos dizem, que colocaram o sangue na verga e nas ombreiras da porta, que até uns falam que simboliza uma cruz. Mas interessante, meus irmãos, é dizer que quando eles fizeram aquilo que o Deus mandou eles fazerem, quando eles obedeceram à voz de Deus, não aconteceu nada com eles e nem com seus familiares. Já que quando os anjos da morte passou, matou todos os primogênitos de Faraó, matou todos os primogênitos dos animais, todo aquele povo morreu o primogênito. Mas com os hebreus, pelo fato de ter obedecido à voz de Deus, não aconteceu nada. A nossa introdução. Na Páscoa, os israelitas relembram o modo milagroso pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus, a sua promessa, do seu amor libertador e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nesta lição, estudaremos os aspectos chaves e simbólicos da Páscoa e o novo significado que tão importante celebração assumiu com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós vemos que aqui a nossa introdução nós vamos entender, aqui está falando dos israelitas, mas podemos falar os hebreus, que quando eles saíram, por quê, quais são, vamos dizer assim, os objetivos e até mesmo a forma que Deus abençoa aquele povo. E também o tópico 1, vamos para o tópico 1, a instituição da Páscoa. O livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizador para uma metrópole. Irmãos, nós vemos que aquela terra a qual Abraão estava, que viveu Abraão, Isaac, ali naquele lugar, aquilo ali foi comprado, aquilo ali era dos judeus. Nós vemos que depois que eles saem, que eles vão da fome, quando José, eles descem para o Egito e ficam lá. Só que a história diz que quem naquela época controlava, provavelmente eram os Hicsos, né? Eram os Hicsos que dominavam o Egito. Então ali eles colocaram, por isso que não tiveram nenhum problema em colocar até um governador, que também teve com certeza, meus irmãos, teve muitas controvérsias ali. Porém, nós vemos que depois, lá na frente, a história diz, eu estou contando a história resumido, os egípcios tomaram o seu domínio dos Hicsos. E aí
eles viram que aquele povo, os hebreus, estavam crescendo muito. O que eles fizeram? Colocaram os hebreus como escravos. Segundo a história, colocaram os hebreus como escravos. Porque a gente entende às vezes que foi os egípcios do começo ao fim. Mas a história diz que eram os ixos que dominavam. Dominavam, claro, com toda a cultura hebreia, ou a cultura israelita. Então nós percebemos que isso aconteceu, eles ficaram cativos, e a Páscoa, até os dias de hoje, representa para o judeu a libertação. Então toda uma sexta-feira eles têm uma data específica ao qual eles celebram a Páscoa. E o que eles fazem nessa data? Eles comem ervas amargosas e comem pão sem levedar. Por quê? Porque quando eles saíram do Egito, quando eles fizeram aquele momento ali que Deus falou, vai, pode ir embora, eles não tiveram tempo de levedar pães para poder sair de lá. Então nós vemos que isso foi a Páscoa é celebrada como uma forma de libertação. Irmão, coelho da Páscoa, eu sei que a gente não está nem na época da Páscoa, mas coelho da Páscoa, essas coisas não tem nada a ver com a Páscoa, com também. Isso aí veio depois, na Idade Média, e até lá na época dos gregos, onde que eles fizeram algumas coisas ali, os romanos, para incrementar acerca da Páscoa, colocaram ovo, porque coelho nem bota ovo. Mas isso é nem a nossa questão, eu só abri aqui um parênteses. Mas vamos lá. A libertação da escravidão. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era da nação dominadora, e não havia dignidade nacional para a escrava. Então, não havia assim, vamos dizer assim, como é que nós podemos dizer? Uma coisa assim, a mais aparente, mais viva, que pudesse se sobressair. A religião do escravo não se sobressaía sobre a religião do seu dominador. Então, nós vemos aqui que eles eram humilhados, eles eram escravos, estavam em terra estranha, eles tinham uma terra porque Abraão tinha, eles conheciam a história de Abraão, conheciam a história de Isaac, conheciam a história de Jacó, conheciam a história dos filhos de Jacó, conheciam a história de José, porque eles passam de geração para geração. Aqui está falando de 430 anos, só que outros fazem as contas e dizem que foi aproximadamente 230 anos. Mas nós cremos que foi 430, porque a Bíblia diz 430 anos. Então, eles fazem cálculos de 230, mas a Bíblia fala 430. Então, nós vemos que eles ficaram sob o domínio econômico, não tinha propriedades. Eles tinham casas, moravam porque eram escravos. E o Egito, que era uma potência da época, estava em expansão, estava em construção, era o dominador daquela época, era a metrópole maior da época, então eles estavam lá. Mas nós vemos que eles não tinham nenhuma voz ativa, eles eram escravos, eram oprimidos naquele lugar. Então Deus viu a aflição do povo, viu a angústia do povo e Deus, claro, Deus já tinha um poder, meus irmãos, claro, de libertar o povo. Mas Deus esperou essa época para poder mandar um homem que, através desse homem, Moisés, Deus libertaria o povo. O 3 aqui, a nova celebração judaica. Mas antes disso, eu quero ler só a partezinha aqui, a última parte aqui do tópico da parte 2. Do sofrimento da escravidão, o clamor do povo chegou a Deus, que lhe proveu o livramento. Então o povo clamou a Deus e Deus proveu a eles o livramento. A nova celebração judaica. A Páscoa passou a ser nova festa religiosa dos israelitas, pois essa celebração foi instituída por Deus mediante a legislador Moisés em um novo ano religioso. Começou. Os israelitas passavam 8 dias comendo pães sem fermento, o matzá, isto é, fatias de pães asmos. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, aquilo que nós estávamos falando. Então eles celebram a Páscoa até hoje. O judeu celebra a Páscoa até hoje. Nós, claro, nós celebramos, nós temos essa cultura aqui, às vezes fala até cultura cristã, da Páscoa no mês de abril, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, mas eles celebram a Páscoa de uma forma diferente, comendo ervas amargosas e comendo pães sem levedar. Comendo ervas amargosas, meus irmãos, para sentir o sofrimento, para lembrar do sofrimento que o seu povo viveu no Egito. Também, a parte 2 agora, tópico 2.
o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro do Antigo Testamento. O Cordeiro do Antigo Testamento, meus irmãos, era um animal, como nós vemos no livro dos Hebreus, né? Na Epístola aos Hebreus. Um cordeiro, o que acontecia? Eram, na verdade, 2 cordeiros. Por que 2, né? Aqui nós vamos falar do cordeiro do sacrifício, mas eram 2 cordeiros. Um cordeiro era o sacrifício, que no caso aqui vamos prefigurar Arão como sumo sacerdote. Ele matava aquele cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e colocava em cima da tampa do propiciatório. Mas também tinha um outro cordeiro que ele colocava Arão, prefigurar de sumo sacerdote, ou o sumo sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do cordeiro. Ele falava do pecado do povo, provavelmente os pecados mais constantes, mas todo o pecado do povo, e mandava para o deserto. Uma figura de Cristo tirando o pecado do mundo, e o cordeiro que era morto era Cristo morrendo pelos nossos pecados. Claro, sangue de animais não podia perdoar pecados, cobria o pecado do povo. Mas aqui, para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver manchas nem outros defeitos, ser imaculado e plenamente saudável. Todo esse simbolismo apontava para Jesus, o verdadeiro cordeiro pascual. Irmãos, aqui eu vou dar só uma nota aqui de uma coisa que alguns acreditam que acontecia lá no antigo, na igreja, colocar assim, no começo, né? Jesus ficou indignado ali na época do templo ali. Por quê? Alguns defendem que aquele cordeiro eles vendiam cordeiro, porque às vezes a pessoa chegava lá no templo, lá não vai trazer um cordeiro de muito longe para poder oferecer no templo. O que acontecia? Eles pegavam um cordeiro, os que vendiam, limpavam, passavam alguma coisa no cordeiro para tirar as manchas e vendia aquele cordeiro como um cordeiro sem manchas. E outra questão também o cordeiro, ele entrava pela porta da frente, a pessoa que comprou o cordeiro achava que o cordeiro tinha sido sacrificado, mas vamos dizer assim, o cordeiro estava saindo pela porta de trás. Não vou dizer que tem porta de trás no templo, mas saía pelo outro lado para ninguém ver o cordeiro, e aí se vendia o cordeiro novamente. Então nós vemos a corrupção já na questão religiosa. Mas tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento, a questão do cordeiro que vai para o deserto, que morre ali na expiação do pecado uma vez por ano, nós vemos que tudo isso, meus irmãos, que acontecia já apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a parte 2, Jesus, o verdadeiro cordeiro. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atentar seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento, a essência da Páscoa. Se não atentarmos para ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Além disso, somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois por intermédio dele, a nossa culpa foi anulada definitivamente. Então Deus, o Senhor Jesus, morreu na cruz do Calvário para que a nossa culpa fosse tirada definidamente. Nós não temos mais, não podemos sentir culpa por os nossos erros. Nós podemos orar e suplicar a presença de Deus e dobrar os nossos joelhos e clamarmos pela graça do Senhor, pela libertação do Senhor. E aí o Senhor vem e nos tira toda a culpa. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados estavam sobre ele. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados. Por quê? Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele se deu, meus irmãos. Irmãos, entenda uma coisa. Jesus não foi morto por ninguém. Não foram os romanos, não foram os judeus que mataram o Senhor Jesus. Claro, foi eles que entregaram, foi eles que por inveja. Mas o Senhor Jesus, ele como Deus, ele se deu pela humanidade. Ele se doou pela humanidade para que nós pudéssemos alcançar a salvação, a remissão, a regeneração dos nossos pecados. O sangue do Cordeiro, o significado do sangue. A primeira abordagem da Bíblia acerca dos sacrifícios está no livro de Gênesis. O sacrifício de animais era uma forma de lidar com os problemas do pecado quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade. O sacrifício era oferecido para a expiação dos pecados do transgressor, em que este era perdoado, e mediante essa expiação tinha sua relação com Deus restabelecida.
O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Isso porque sangue na Bíblia representa a vida, e a vida do animal derramada no sacrifício era o que restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. Então, nós vemos que até mesmo antes de Moisés, nós vemos que houve sacrifício de animais. Nós vemos Abraão indo oferecer Isaac. Deus não aceita sacrifício humano, sacrifício no sentido de matar. Quando Paulo fala acerca do sacrifício vivo, fala de nossa vida em buscar a Deus e nos dedicar mais a Deus. Mas ali nós vamos ver que já existia. Quando no caso, Abraão foi imolar Isaac, foi sacrificar Isaac, nós vemos que já tinha um cordeiro preparado. Ali era Jesus, já é uma figura também de Jesus sendo sacrificado pelos nossos pecados. Então nós vemos aqui que já existia, porque ali Deus preparou o cordeiro para que pudesse morrer no lugar de Isaac. E aí nós vemos que em vez do homem morrer, Deus ele trouxe os animais, né? Os animais estavam morrendo no lugar do homem. Mas o sangue do animal não era suficiente, então Deus mandou o seu próprio filho. O sangue do cordeiro pascal. Antes do advento da última praga sobre os egípcios, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família. Então, a última praga foi essa, a praga do anjo da morte que mataria os primogênitos. Deus mandou várias pragas, Deus mandou as pragas, mandou gafanhoto, mandou rãs, mandou até aí o mundo ficou escuro lá, aí Abraão, Faraó ficou meio assim, mas depois ele voltou atrás e falou que não deveria nada acontecer. Só que neste momento aqui, nós vemos que Deus mandou a praga. Deus mandou uma praga, falou, ó, o anjo não vai passar onde tiver o sangue, né, o sangue do cordeiro nas vergas e nas ombreiras da porta. E aí o anjo não passou lá. O anjo matou todos os primogênitos do Egito, todos, de animais a pessoas, todos morreram. Então, isso serviria de sinal para que quando o Senhor passasse e ferisse os primogênitos do Egito, conservasse a vida dos israelitas intacta. Assim, a orientação divina protegeu os primogênitos israelitas e o sangue do cordeiro pascal foi símbolo da proteção deles diante da morte. Então, é para eles entenderem que eles não morreriam espiritualmente no Antigo Testamento, já que aqui tem uma figura que eles não morreram pelo anjo da morte, mas nós vemos que eles não morreriam através do sangue dos animais, pelo sacrifício que eles fariam, que Deus daria todas as coordenadas, como Deus queria. O tabernáculo, depois nós vamos ver que Salomão construiu o templo, já tinha feito um templo mais modesto, porém não era um templo suntuoso como Deus merecia. Davi tentou construir o templo, não conseguiu, não pôde construir, Deus não deixou e Salomão construiu. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que depois disso, Deus deu todas as coordenadas, o tipo de sacrifício que ele queria, como ele gostaria que acontecesse, para que o povo pudesse alcançar a redenção na presença de Deus. O sangue da nova aliança. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa na última ceia, Jesus afirmou que o seu sangue era o símbolo da nova aliança. Então hoje nós temos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e nós temos a oportunidade de desfrutarmos do sangue da nova aliança. Nós temos a Santa Ceia todos os meses, pelo menos nós da Assembleia de Deus, outra igreja tem uma vez por ano, porém nós vemos que nós da Assembleia de Deus temos uma vez por mês a Santa Ceia, para nós lembrarmos do sacrifício. Não precisa chegar a Páscoa para que nós venhamos participar da Santa Ceia, não. Uma vez por ano, uma vez por mês, nós lembramos do sacrifício de Cristo e agora o sacrifício da nova aliança. Por quê? Porque agora, meus irmãos, não precisa matar mais animais. O sangue de Jesus não apenas cobre os nossos pecados, ele perdoa nós de todo o pecado. E por essa razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança e mediante seu sangue redime de modo efetivo ao que crê. Então nós temos que crer no sangue, nós temos que crer no sacrifício, nós temos que crer naquilo que o Senhor fez por nós, para nós alcançarmos essa condição, para nós desfrutarmos dessa oportunidade. E também, desse modo, Cristo fez a igreja um povo de verdadeiros sacerdotes com autoridade e legitimidade para partilhar da intimidade com Deus, para interceder uns pelos outros e anunciar as boas novas dessa nova
aliança. Então todos nós somos levantados neste mundo que fazemos parte da nova aliança, fazemos parte daquilo, podemos proclamar o evangelho. Não precisamos do sumo sacerdote para interceder, vamos dizer assim, por nós no templo, já que o nosso templo, nós somos templo do Espírito Santo e Jesus morreu na cruz para que nós venhamos ter livre acesso ao Senhor. A nossa conclusão: a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. O Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência, seu sacrifício foi definitivo e complexo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus mediante a nova perfeita aliança no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos, nós somos livres. Nós temos total liberdade para adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus na sua essência, como na sua essência, no seu amor. Ele se revela para nós. Deus, o Senhor Jesus, nos tirou da escravidão do pecado. Nós não precisamos ficar presos ao pecado. Nós temos liberdade de alcançarmos a presença de Deus, nos derramarmos diante do Senhor e desfrutarmos da graça e do poder daquele que vive e reina para todo sempre. Então, meus irmãos, saiba que você e eu, que nós somos livres através do sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário para redimir e para nos dar uma nova aliança, porque a aliança dos animais foi quebrada ou de repente não tinha sustentabilidade. Agora nós temos a aliança do Cordeiro, do Deus Todo-Poderoso que morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou, é Deus e ele se deu por nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Amém.